amigos, mais um Direito e Cidadania, um produto em convênio com a Rede Aurora e fomentado pelo Instituto de Estudos e Direitos Aplicados à Seguridade Social, o IDES. E hoje a gente tem um assunto muito importante, que é a gestão municipal e os desafios na administração de seus recursos públicos. E tem uma pessoa muito especial, eu considero pessoalmente um dos homens públicos mais bem preparados, imbuído de boa fé e lisura que tivemos na nossa cidade. E quem vai me ajudar aí a destrinchar alguns números e difundir o conhecimento que é importante para o nosso povo, é a nossa missão, é a nossa doutora Thaís Arruda, especialista em direito previdenciário, em pessoas com deficiência, é um talento aqui da nossa região norte, noroeste fluminense, na jurídica. Doutora Thaís, dá uma boa noite para o pessoal aí, e quem é o nosso convidado de hoje? Olá, boa noite. Nosso convidado de hoje é o Roberto Henriques. Ele é historiador, foi deputado estadual entre os anos de 2011 e 2015 e em 2008 assumiu o cargo de prefeito do município de Campos dos Goytacazes. Muito bem. Doutor Roberto Henriques, antes de começar a entrevista, eu tenho uma curiosidade. Eu lembro que o senhor, quando exerceu o cargo de prefeito, tomou algumas medidas duras na gestão de recursos humanos, na questão dos contratos administrativos, estava bem avaliado com a população, e o senhor cedeu a vaga de candidato a Rosinha Garotinho. O que aconteceu naquele momento? Sim. Veja bem, primeiramente quero dar assim, uma boa tarde ao senhor, doutor Felipe. É um prazer enorme estar aqui. Doutora Thaís, tendo o prazer de conhecê-la, prazer cumprimentar o grande comandante da nave da Rede Aurora, Josiel, que com essa simpatia, sempre que a gente vem aqui, nos recebe tão bem, e dar assim um abraço pessoal e particular a todos vocês que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes, né, sociais. Esse programa maravilhoso aqui, dirigido pelo doutor Felipe. Doutor Felipe, ali foi porque eu adoeci. Eu seria ali era o candidato natural, né? Eu estava muito bem avaliado na época. Aquele período, toda aquela história minha, né, de secretário municipal, o meu mandato de vice-prefeito, né, que foi um mandato muito atuante, né? A minha postura de rompimento ali, lamentável rompimento, né? Com o prefeito Alexandre Bocaiber, né? Chegou um ponto em que não tinha eu ali como vice-prefeito avalizar tudo aquilo ali, não foi nada daquilo que nós pactuamos com a população em praça pública, não que eu seja mais honesto que ninguém, né? A gente não faz nenhum favor, isso é a nossa obrigação. E o período que eu fui vice-prefeito, eu fui um vice-prefeito muito atuante, né? E depois eu assumi 3 vezes enquanto prefeito, né? 2 vezes em razão da viagem do prefeito, né? Apesar de que eles não me passavam o cargo, que é a obrigação, a transmissão do cargo, né? O prefeito ausente do município, à época era o parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Orgânica, hoje já mudou o nome, que houveram muitas modificações ali, mas dizia, né? Que cabe ao artigo 65, e cabe ao vice-prefeito assumir os impedimentos do prefeito. E o parágrafo 1º do artigo 69 dizia o seguinte: se o vice-prefeito se recusar a assumir nas ausências e impedimento do prefeito, o seu mandato é passível de extinção pela Câmara. Está lá na Lei Orgânica. E depois, à frente, eu descobri que eles não me passavam o cargo, que era um plano para, uma vez tendo ciência pública das viagens do prefeito, um terceiro interessado provocar a direção da Câmara, dizendo: o município está acéfalo aí há tantos dias, né? Ele viajou por 2 vezes, ele viajou, uma por 30 dias, outra por 28, 27 dias, entendeu? Então, está acéfalo e o vice-prefeito não assume, né? Então, ali era um plano para caçar o meu mandato, né? Na realidade. Então, quando assumi, depois na terceira vez, que foi a situação
do afastamento do prefeito, naquela operação telhado de vidro, né? Eu dei muita sorte ali, né? Porque era um município que tinha um orçamento muito bom, né? Uma receita extraordinária. Os contratos estavam em vigor em todas as áreas, só que esses contratos não funcionavam. Tinha contrato para iluminação pública e a iluminação pública não acontecia. Trabalhavam 40%, quando deveria entregar uma razão de medição de 100%. As patrulhas mecanizadas para o interior não iam. O lixo, né? Você vê que, se você analisar, 2009 não houve dengue em Campos. Sabe por quê? Porque aquele trabalho extraordinário que nós fizemos cobrando o funcionamento do contrato da empresa de lixo, que também operava ali 50%, no máximo 60%, e recebia 100%, né? Então, o que aconteceu ali? Eu chamei todas aquelas empresas, né? E disse, ó, eu estou percebendo pela minha experiência, vem de longe, né? Como dizia Brizola, eu percebo que estão recebendo por 100%, mas estão entregando 40%, 50% ou às vezes até nada. Entendeu? Eu, a partir de agora, vou pagar sob medição. E se no segundo mês não cumprir o que manda o contrato, eu vou denunciar o contrato, entendeu? Então, aquilo ali eu dei essa sorte, porque nós esgotamos as águas do município, mandamos as patrulhas mecanizadas, né? Por isso que eu digo, senhor, foi um grande início de mandato ali, e a gente fica naquela carência, né? O Brizola, se o Brizola tivesse sido presidente, como que o Brasil seria? Se Campos tivesse Roberto Henrique, que o problema de Campos, Roberto, nós do IDES, a gente faz georreferenciamento e análise de orçamento, o problema é planejamento. O senhor observa que Campos se tornou dependente de transferências constitucionais e legais e voluntárias, de forma que o município hoje ele tem 86% do orçamento dependente dessas transferências constitucionais e pouquíssima receita originária, o que deixa o barco mais ou menos à deriva da macroeconomia. Quando a macroeconomia vai bem, Campos vai bem. Como vai mal, a gente quebra. Então, Campos quebra, o balanço de pagamento de Campos quebra mais ou menos de 10 em 10 anos. E para esse período está marcado mais ou menos isso pela questão dos royalties do petróleo, a proibição que foi procrastinada no início do primeiro mandato do Vladimir Garotin, do pagamento de todo de despesa de pessoal com rubrica dos royalties do petróleo. Então há um período complicado à frente, derivado de planejamento. O senhor observa que Campos ele tem ao longo dos anos um dos piores índices de educação do Estado. Está sempre entre as últimas cidades. Aliado a isso, houve um programa, um colchão de assistência social muito grande, o que ao longo do tempo tornou a produtividade do nosso povo muito reduzida. Então, Roberto, como o senhor avalia essa dependência econômica do município em relação a esses recursos, principalmente as transferências constitucionais e legais, sobretudo nas rubricas do hidrocarboneto, né? Só completando lá aquela primeira pergunta, desculpa que eu fui muito extenso. Então, eu ali era o candidato natural. Sim. Você tem ideia, a última pesquisa que foi feita, né, era Arnaldo 35 e eu 34. Sim. Eu com uma rejeição muito menor do que Arnaldo Viana. A rejeição do senhor era 8% ou 9%, muito, né? Muito pouca. Então, ali eu era o candidato mais fácil e possível de ganhar possível, né? Não que eu estou dizendo aqui por arrogância que eu ganharia, mas era possível, o mais possível era eu. E ali, né, um candidato forte, o Arnaldo era muito forte à época, né? Sim. Muito forte. Eu adoeço na pré-campanha. Adoeci do coração, né? Tive que fazer uma angioplastia.
os médicos logo disseram que eu não teria condição de enfrentar uma campanha como caminhar 3 vezes por dia, gravar programa à noite, participar de debate, né? Como aconteceu depois comigo, né? Sempre as eleições municipais conspira contra mim. Na eleição de 2020, né? Eu ensaiei uma candidatura que eu tive que abortar no meio por causa da pandemia, né? Eu não pude sair para a rua, fazer campanha e tal em 2020, né? Então a razão foi essa, eu adoeci e ali o caminho natural meu foi apoiar Rosinha, uma vez que eu vinha batendo de frente, né, com Arnaldo, com Mocaiber, né? Porque na minha concepção, né, toda essa falta de organicidade da Prefeitura de Campos, né, em que pese eu gostar de Arnaldo pessoalmente, Arnaldo como médico é um excelente médico, um médico humanitário, eu Sim. nunca tiro essas qualidades dele, mas Arnaldo foi quem implantou essa baderna administrativa na Prefeitura, essa permissividade, e eu sou assim muito mais crítico do Arnaldo, por quê? Porque ele foi o cara que teve tudo para organizar esse município, porque quando ele assume a Prefeitura, já entrando na sua segunda pergunta, Arnaldo, quando assume a Prefeitura ali, em 1998, com a renúncia do Garotinho para ser candidato a governador, os royalties era coisa de 300 mil na época. Ele assume, quando chega em julho, foi para 800 mil. Quando chegou em dezembro, já era 1,5 milhão. Daí a pouco, daí 1 ano e 2 meses, e 2 anos, já era 2,5 milhões por dia. Né? E Arnaldo pegou o município com uma folha de pessoal baixa, um custeio fixo pequeno, baixo e uma linha de investimento também modesta, entendeu? Sim. E tal. Então, Garotinho, né, lá atrás, no seu primeiro mandato, antes do Garotinho se perder na briga dele com o Brizola, ele se perdeu, mas Garotinho foi um excelente prefeito. Eu nunca deixo que pese as minhas atuais divergências com o Garotinho, eu nunca deixo de reconhecer que ali, naquele momento, né, nós tínhamos uma região abandonada pelo Estado. Sim. O Brizola veio pagando as dívidas sociais, levando eletrificação para o interior, levando iluminação pública para os bairros, levando água e esgoto para os bairros do interior. Aqui em Campos só tinha água até a Rua Santo Antônio, ali, Rua Pedro Barroso, no Jardim Carioca, só tinha água até a Rua Miranda Pinto, ali na Parque Leopoldina. Aqui no fundo só tinha água até o IPS, entendeu como? Então quem levou foi Brizola com o programa Emergência na Emergência, levando água e esgoto, e aqueles bairros lá de Guarulhos eram tudo cacimba perto de fossa. Parque Guarulhos, Parque Santa Rosa, né, Eldorado, Novo Eldorado, Jardim Ceasa, toda aquela região, né, Parque Novo Mundo, Santa Clara, Lebré, era tudo cacimba, entendeu como? Então o Brizola deu aquela avançada, avançou na educação, instalando aqui 16 CIEPs, e depois Campos dá a sorte de eleger Garotinho numa prefeitura que era totalmente divorciada da população. Os prefeitos aqui só administravam até o centro da cidade, os bairros periféricos eram totalmente abandonados, e justiça seja feita, quando o Garotinho assume, em que pese não ter os recursos que tem hoje, né? Mas nós trabalhávamos muito. Você vê que nós conseguimos recursos para implantar o programa de creche, saímos de 2 creches para 43 creches, foi um trabalho da secretária Marivalda e meu na captação de recurso e depois na consolidação do programa. Depois os programas sociais que hoje estão no Brasil e de uma forma totalmente fora da originalidade do programa, né? Que esse programa Bolsa Família começaram aqui, saiu dessa cabeça aqui, ó. Sim. Entendeu? Começaram aqui, ali na Fundação da Infância, quando nós fizemos a primeira experiência, que foi o Bolsa Aprendizagem, onde a garotada, depois de 14 anos, né,
existia a obrigatoriedade do ensino formal, depois ele ia fazer uma iniciação profissional, tanto que hoje o meu carro bateu há pouco tempo. Quem que reformou? Um garoto que era bolsista, que tem uma oficina de lanternagem, de pintura ali na rua Miguel Herédia. Quem quiser pode ir lá no Chiquinho da Miguel Herédia, entendeu? Como várias meninas que tem, hoje você vai nos bairros aí, tem salão de cabeleireiro, tem isso, tem aquilo outro, foi meninas daquele programa, né? E depois nós fizemos a segunda versão do Bolsa, que é o chamado Projeto Desafio, que foi a erradicação do trabalho infantil, que foi adotado no Brasil inteiro como PET, né? Então, naquele momento, Garotinho foi levando os equipamentos comunitários. Guarulhos só tinha Jardim Carioca calçado, 3 ruas do Parque São José, a metade da Nazário Pereira Pinto e a metade da rua Júlio Armon, que é aquela rua que dá acesso da Pereira Pinto até a Praça de Custodópolis. E tinha a Pereira Pinto, que foi asfaltada por Brizola quando ele instalou o CIEP do Parque Calabouço. Então, você veja que os equipamentos comunitários, ampliação de rede escolar, os programas sociais, a estrutura foi chegando naquele governo Garotinho. Isso justiça seja feita. Mas quando vem a fartura do dinheiro, e eu tenho, por obrigação, eu fui o primeiro agente público a bater de frente, porque eu sempre briguei por dentro. Eu era do PDT, eu briguei por dentro com o Arnaldo, eu briguei por dentro com o Mocaibe, eu briguei por dentro com Rosinha, e eu briguei por dentro do Garotinho. Não que eu seja brigão, é uma questão de posição. Sim. Então, ali, eu fui a primeira voz, no momento em que ninguém falava disso aqui, a questionar Arnaldo no auge. Se você falava alguma coisa contra Arnaldo, o pessoal queria te bater dentro do ônibus ou na rua. Eu mesmo pegava minhas caixas de som, ia para as esquinas, daqui a pouco chegava me ameaçando, né? Eu também não tenho ali um certo arrojo, né? Não valentia, que eu não sou valente, mas uma certa coragem cívica, né? Eu encolheria, entendeu como? Então, então o problema de Campos é isso que o senhor falou. Não é trocar prefeito A por B, é trocar o modelo. E isso é possível, porque nós fizemos isso naquele período em que eu fiquei prefeito em 2008. Nós alteramos o modelo e a forma de administrar. Nós começamos a acordar e despertar as consciências para que todos nós tivéssemos apreço pela cidade, para que todos nós tivéssemos um espírito de corresponsabilidade, né, com a cidade. E isso eu sei perfeitamente que isso é possível. Agora, é preciso mudar o modelo. Vladimir, é preciso mudar o modelo. Roberto, como eu disse isso para todos os outros prefeitos. Não quero ser aqui senhor da razão, dono das respostas certas, nada disso. É o que qualquer pessoa de bom senso sabe, que Campos precisa de mudar de modelo. Esse modelo é um modelo falido, é um modelo gastador, é um modelo perdulário, é um modelo que não cria políticas básicas perenes, né, realmente. E não emancipa o cidadão. E não emancipa o cidadão. Tanto quem erra é o governo federal que erra, é o governo estadual que erra, e o município de Campos e os outros municípios da Rota do Petróleo que gastaram rios de dinheiro do Rota do Petróleo e não emanciparam essa região. Roberto, agora observa só, o senhor falou que o Garotinho foi um ótimo administrador no primeiro mandato. Foi excelente prefeito. Foi bom não, foi excelente. Eu concordo, ele tem bons números. Mas observa, a gente do ISE, a gente, como estuda o orçamento bastante, a gente entende que daqui a alguns anos, aqui será a região metropolitana do Norte Fluminense, onde a capital será São João da Barra, ainda mais com o Porto de Presidente Kennedy, onde vai ter uma interligação. Então vai ter São João da Barra como uma cabeça, Macaé, o polo industrial, Campos vai ser simplesmente o corredor logístico, a cidade dormitório. E se a gente observar a motivação disso, além da falta de produtividade do nosso povo, que tem a ver com a educação, ao longo de 30 anos, uma educação muito ruim,
tem também a formação bruta de capital e o balanço de pagamento decorrente de uma política de recursos humanos muito frouxa e para não dizer ilegal, e também uma despesa corrente de expansão imobiliária feita sem planejamento, uma escola em frente à outra, muito UBS, CEPOP, Estação Cidadania, Vila Olímpica, onde você só para ligar e limpar é 1,5 milhão por ano. No programa do Garotinho, do Vladimir Garotinho, do primeiro mandato, havia o seguinte, que assim como o senhor que é discípulo do Brizola, o Brizola fez, quando foi governador em 58, ele fez a expropriação da luz elétrica, iluminação e limpeza pública e instalou os CCD6. A ITT Bondcherry. Isso. E ele fez os CCD6, que era a sociedade civil prestando serviço em mutirão. Isso foi uma coisa tão forte que ele foi considerado comunista por isso e foi perseguido. O Jango levou o golpe por conta dele, não por conta do Jango. Quando ele voltou, foi anistiado e voltou, ele tentou implantar no Estado. Existe um decreto dos CCD6, que é baseado nos kibbutz israelenses. E também ele ajudou o Caio Fábio, lá em Iacari, fazer a Fábrica de Esperança. O Vladimir Garotinho, quando ele fez o programa de governo, no primeiro mandato, havia registrado no TRE fazer a prestação de alguns serviços de pouco valor agregado através da sociedade civil. Por exemplo, na limpeza pública, o que tem de menor valor agregado é a varrição de rua. Então, estava previsto nos programas, nas áreas de renda mais deprimida. Ele copiou isso aí de mim. Eu falava isso. Sim. Isso aí, por exemplo, evitar fuga de capital, dinheiro novo. Entendeu? Agora, Roberto, o Vladimir, inclusive, ele roubou o meu, viu, Vladimir? Sabe do carinho que eu tenho por você? Roubou no bom sentido, né? O slogan, eu era o quê? O deputado de verdade, não da verdade, de verdade. E ele fez o quê? O prefeito de verdade. Entendeu? Pois é, o Vladimir, ele entrou sabendo disso. Hoje só a folha de pagamento de servidor ativo está 1,3 bilhão. Com a expansão imobiliária e o custeio de despesa corrente dela, você vai ter aí quase 1,8 bilhão. Então, a variação, a folga para investimento vai depender da macroeconomia ou do preço do royalties do petróleo, que está para baixar. A Rússia deve se reincorporar ao SWIFT agora. Em algum momento, o maior produtor de hidrocarbonetos vai voltar, vai cair. E Campos vai quebrar de novo. Ele sabendo disso, ele sabendo da necessidade de diversificação de receita, ele conhecendo os números, ele sabendo que Campos quebra em 10 anos. Olha só, matemático. Rosinha 1 foi bom, Rosinha 2 foi ruim, Rafael Diniz 1 foi ruim. São os 10 anos ruins. Vladimir 1 foi bom, os próximos 10 anos vai ser ruim. É o ciclo. Ele sabendo isso, Roberto, por que ele fez o primeiro mandato com a execução orçamentária igual dos últimos 4 prefeitos? Olha, mas a corrupção no Brasil é lamentável, né? No mundo inteiro tem corrupção. Mas não caiam para trás, vocês que estão em casa nos ouvindo. O desperdício do dinheiro no Brasil é muito mais por incompetência e por falta de planejamento do que a corrupção. Você vê a que ponto que nós chegamos, né? Então, isso que o senhor está colocando aí no caso do município, que é onde nós habitamos, onde nós fazemos a nossa militância pública assim, mais direta, né? Acontece, doutor, porque as pessoas, lamentavelmente, a comunidade política virou uma comunidade dependente só de eleições. Sim. Entendeu como? E a reeleição aprofundou esse mal.
entendeu? Como aprofundou muito esse mal. Então, o governante está ali, ele já está pensando na próxima eleição, na eleição de deputado, porque ele tem que alimentar essa vergonha que são os deputados aí mambembes, distribuidores de emendas, que é uma miséria, que pulveriza recursos do orçamento da União. Chega aí os malandros andando aqui, tipo caixeiro viajante, aí ele deixa 300 mil em Cardoso, 1 milhão em Itapiruna, que é maior um pouco, 300 em Italva, 200 mil em Lajes do Muriaé, 200 mil em Varriçai, chega aqui em Campos, que é maior, 2 milhões, entendeu como? Essa vergonha que lamentavelmente, né, os administradores dessa região, né, e eu fico aqui, sabe, com o dever cumprido, porque eu fui um deputado que eu preguei isso, eu propus isso aos prefeitos da região. Eu propus a gente criar agendas de trabalho com a governadoria do estado. Os 22 prefeitos do Norte e Noroeste, os 22 presidentes de Câmara, né? Ter um escritório em Brasília, com uma equipe multidisciplinar para o escritório central de programa e projeto. De consubstanciação técnica, né? Porque os projetos não podem sair do cotovelo, né? E por isso tudo eu propus para se fazer. Como propunha também a mesma coisa na direção de Brasília, tanto para o governo do estado como de Brasília. Por quê? Porque, veja bem, eu cheguei aqui falando da vergonha, eu me recusei ir lá, eu que dei o nome dessa ponte da integração, projeto da minha autoria. Um nome pedagógico, escolhido com a população. Diz que não tem estrada, Roberto, lá? No programa do Paulo Noel, lá em São Francisco, nós abrimos microfones, demos algumas sugestões e foi vencedor da pesquisa, né? Se o Paulo Noel está ouvindo, ele pode confirmar isso. Optou-se por nome da Ponte da Integração. Por quê? Porque tem uma mensagem que nenhum município vai sair do atoleiro aqui sozinho. Nós vamos sair juntos. Nós vamos fazer a nossa voz levantar, né? Ficar mais forte lá na capital do estado juntos. Nós vamos fazer a nossa voz ficar mais forte lá no Planalto Central juntos. Por quê? Porque tratam com desdém. O governo federal veio aqui, patrocinou a instalação de um porto aqui na região e não trouxe nada. A última obra grande que foi feita aqui foi o recapeamento asfáltico da 356 de Campos a Itapiruna. A última grande obra, recapeamento asfáltico. Uma simples reforma, entendeu como? Quer dizer, vem aqui, constrói o porto de segunda maior retroárea do mundo e a dona Carla Machado, o seu Arnaldo Viana, os prefeitos na época do licenciamento, né? O seu Pedro Xereca lá de São Francisco, entendeu? Eles três principalmente, porque são os mais próximos aqui, não fizeram nada. Eles tinham que bater os pés, fazer o que eu fiz quando eu fiquei prefeito. Eu chamei o Porto aqui para reunir com a equipe, para explicar que projeto é esse. Fui o único que fiz isso, depois da Casa Arrombada. Entendeu? Que Arnaldo, Carla e Pedro Xerene tiveram as condições de mandar a conta para lá. E as estradas, e a infraestrutura, e as condições de suporte para se colocar aqui esse porto. Olha, eu contei na penúltima viagem que eu fui a Minas Gerais, 104 carretas do trevo de perto de Muriaé ali, entrando para Varriçai até Campos. 104 carretas retornando para Minas Gerais, as carretas que vêm trazer bauxita. Olha como que em vários locais a 356 para Itapiruna já está ondulada com afundamentos. Daqui a pouco, essa estrada, passando aí 200 por
dia, essas carretas bitrens, essa estrada vai ficar impraticável em pouco tempo. Não construíram a infraestrutura, não mandaram a conta para seu Ike Batista, para seu Cabral, para seu Lula na época. Entendeu como? Faltou planejamento. Faltou, isso que o senhor está falando, nós estamos entrando nessa linha aí, entendeu? Então, isso aí, olha os prejuízos que isso nos dá. Aí vem agora um desavergonhado governador, me desculpa, Cláudio, você foi um desavergonhado, me faz favor, e mais desagovernados também foram os vereadores da região que estavam lá, os prefeitos da região que estavam lá, todos eles, os vice-prefeitos, entendeu? Eu lá não apareci, entendeu? Porque eu nunca deixei a minha função ser desrespeitada, seja de secretário, seja de vice-prefeito, seja de prefeito em exercício, seja de deputado, modéstia à parte. A minha tribuna naquela Assembleia Legislativa era respeitada. Por causa da minha causa? Por minha causa, não. Por aquilo que eu representava, uma região de ricas tradições históricas, mais de 2/3 do território fluminense que vive aí relegada, entendeu como? Então vem esse governador e entrega uma ponte que não tem estrada do lado de São Francisco. E aplaudido por toda a sociedade, né? Uma coisa vergonhosa, essa obra só andou. Pode fazer uma pesquisa. Olha, eu posso ter 1000 defeitos, uma coisa que eu não sou é mentiroso. Pode fazer 124 uma pessoas ao vivo, hein, Roberto? Pode fazer uma pesquisa aí. Essa obra só andou enquanto eu fui deputado. Porque eu cobrava, porque eu oficiava a empresa. A última vez que eu fui fiscalizar essa ponte, o engenheiro mandou 2 jagunços tomar a máquina de fotografia das mãos do Jadson. Entendeu? Que era meu assessor. Sim. E eu tive que chamar os trabalhos à ordem, né? E dizer, epa, alto lá. Entendeu? E enquadrá-los, né? Enquadrá-los, fazer eles respeitar o meu assessor e respeitar a mim, que tinha um mandato, que tinha a capacidade postulatória de ir lá fiscalizar a obra enquanto deputado. Então só andou naquele período. Depois a obra parou de 2015 para cá. Parou a obra, nós não vimos João Peixoto cobrar nada, nós não vimos Rodrigo Bacelar cobrar nada, nós não vimos Dauaire cobrar nada, nós não vimos o outro que faleceu também, o Gilviana cobrar nada, não vimos Jair Bittencourt cobrar nada, o Chico Machado, nenhum deles cobrarem nada. Roberto, só fizeram uma coisa, mudaram por demagogia o nome da ponte 2 vezes. O João Peixoto, para fazer demagogia na época, né? Que bom, é uma pena que João Peixoto não esteja vivo, né? Aqui, mas estou falando aqui o que eu disse para ele na época, entendeu? Porque o deputado Bruno Dauaire foi muito cortês comigo e respeitoso. Sim. O Bruno Dauaire foi a primeira pessoa a me procurar para dizer, deputado, eu sei que o autor do nome da ponte lá é do senhor, eu estou com ideia de fazer uma proposta de colocar o nome do meu avô, Alberto Dauaire. Eu falei, Bruno, eu vou te pedir que não faça isso, porque aquilo ali foi uma eleição comunitária. Ali tem uma função educativa e na própria justificativa do meu projeto de lei, eu digo que ali não temos o condão de homenagear ninguém em particular, mas sim homenagear a todas as gerações que lutaram. Que eles falam aí 40 anos, não é 40 anos não, entendeu? A cobrança da ponte é depois com o advento da rodovia. Depois do canal hidroviário, que são 2 foi feito aqui, esse que vai por dentro, passa lá no funil, vai até Guaxindiba, é para hidrovia, não era para irrigação, entendeu? Porque se comunicava nas proximidades de Gargaú para trazer as coisas, né, que vinha da antiga feira de Gargaú por aquele canal, como também vinha por Gargaú, né? E passando pela Ilha da Convivência, e chegando em São João da Barra e chegando no projeto do senhor a Campos. Teria uma interligação também com o platô de travessão, com o objetivo de escoar a produção via Centro-Oeste. Que era 204.
A estrada 204 é aquela que começou também e parou lá em Praça João Pessoa, que ligaria a bacia leiteira de Praça João Pessoa, que é a maior bacia leiteira aqui da região para o lado do antigo Sertão de São da Barra, ligando a bacia leiteira de Morro do Coco, que é vocacionado para isso. Sim. Espírito Santinho, que até saiu uma reportagem aí agora, esses dias, fazendo queijo lá, de Santo Eduardo, ligando lá com a bacia leiteira de Itapiruna, porque você não pode pensar em instalar uma indústria láctea na região se você não tem infraestrutura. A infraestrutura e não tem leite. Roberto, o senhor reputou que a falta de planejamento, ou melhor, que a prioridade na reeleição que fez o Vladimir não adequar a execução orçamentária à realidade variável da receita do município, o que vai gerar aí uma crise nos próximos anos. O governo do Estado, se o senhor observar, há 6 anos atrás a gente esquece, mas o Estado não pagava o pessoal do Rio Previdência. Houve o refinanciamento da dívida com a União. Hoje o Rio de Janeiro está nesse regime. Que, segundo a Maria Lúcia Fatorelli, essa dívida dos estados com a região, ela está mais do que paga. Entendeu? Já foi pago 3 vezes, segundo os cálculos dela. Sim. Foi vendida a SEDAI com esse objetivo. 72 milhões. E quando... Bilhões. E quando ele carteou aí que tinha 22 bilhões no final do ano passado para fazer, que ia transformar o Estado em obras, eu falei com ele, tem 2 projetos de minha autoria que o senhor podia fazer, que é a obra das enchentes, ao longo do Rio Pombo e do Rio Muriaé, que é o canal extravasou em Laje, limpeza de calha, a lagoa de contenção, limpeza de calha, dique de Gabião também dentro de Itapiruna, depois limpeza de calha em Italva, limpeza de calha em Cardoso, né, que resolveríamos o problema das águas que vêm da Serra da Mantiqueira, né, onde há o divisor para a bacia do Pomba, né, e Rio Muriaé para chegar no Paraíba, o Rio Carangola e a bacia do Rio Doce, né? E na outra, e o outro que era o Rio Pomba, que haveria intervenção em Santo Antônio de Pádua. Resolveríamos o problema das águas que vinha de Minas Gerais. Esse projeto de minha autoria foi iniciado no governo do Cabral. Iniciaram as obras, essas obras pararam até hoje. Verdade. Até hoje. E a recuperação da orla de Atafona. Sim. Eu entreguei com audiência pública feita. Aquele mequetrefe daquele prefeito, o Neco. Entreguei com audiência pública, com orçamento, com emenda de prioridade aprovada. Sim. Entendeu como? E tinha dinheiro do FECAM. Aprovado. Sim, e dinheiro que o doutor Domênico, que foi quem concebeu o projeto ali, a meu pedido, o INPH, que eles iriam fazer ele ia trabalhar no sentido, tanto na Agência Nacional de Águas, na ANA, como também no próprio Ministério dos Portos, onde está hospedado o INPH, que é um órgão vinculado ao Ministério dos Portos. Ele iria trabalhar na captação de recursos. Entendeu como? Essa ideia do escritório central de programa e projeto, eu acho que seria fundamental. Mas, voltando, o senhor disse que... Por quê? Porque tem dinheiro. Você quer ver uma coisa? Você acha numa época em que nós não tínhamos dinheiro, tá? Como que Garotinho saiu de 2 creches para 43, de 258 per capitas, assinado com a LBA por Raul Linhares em 77, pulou para 3.300 e eu municipalizei aquela creche da LBA na Beira Rio. Eu que assinei aquele processo ali com o doutor Jaime Moura, presidente da LBA à época. Depois, como que nós conseguimos recursos para os programas de pré-adolescentes e adolescentes? Sabe por quê? Nós concebimos projeto, eu e minha equipe, eu partia para Brasília e ficava lá 4, 5 dias visitando, trabalhando, tal, aqui, ali, fuçando
fuçando onde é que tinha recurso, né? Então, depois, eu ia para a superintendência do CBIA no Rio de Janeiro, trabalhava, que era sucedânea da FUNABEM, que é quem tinha recurso na época, e nós conseguimos todos aqueles recursos para a área social. Sim. Correto? Sabe por quê? Porque depois, quando sobe os royalties do petróleo, esse pessoal parou de procurar recurso novo. Eles, para você ter ideia, eles não credenciam muitas vezes a quantidade de autos hospitalares, as AIHs necessárias para o município. Roberto, eles não credenciam os leitos de UTI. Você quer ver um dado? Não, sabe por quê? Para fugir da fiscalização da Polícia Federal. Sim. Você vê que fizeram essas obras todas aqui no município, calçaram aqui, calçaram acolá, você não via uma placa escrito assim, com dinheiro do convênio do Procidades, ou disso ou daquilo outro, com o governo federal. Sabe para quê? Para os malandros fugir da fiscalização da Polícia Federal. Porque tinha aqui o quê? Uma ascendência muito grande, uma relação incestuosa na época com o pessoal do Tribunal de Contas. Entendeu? Roberto tem que vir toda semana aqui, Thaís. Esse homem tem muita história. Roberto, o senhor observa só, em relação à captação de recursos. O senhor, aqui em Campos, tem 4 áreas de preservação ambiental e o maior parque municipal do estado. Sabe quantas propostas de manifestação de interesse social foi feito no FECAM nos últimos 2 anos para a região? Sabe quantos? Não. Nenhum. Sim. Mas, gente, vamos abrir aqui, ó, vou mandar um abraço pro Átila Barbosa, que foi assessor aí do Roberto Henriques, o Vinícius Siqueira, Morgana Melo lá de Tocos, o Joilson Melo, o J. Queiroz foi assessor do deputado. Santa Maria, pai nossa do Joilson. Ana Maria, tem o Baiano de Tocos, nosso irmão que está aí também. Bom, pessoal mandando um abraço, doutora Thaís, pessoal de Baixa Grande, Simone Minguta, nossa amiga, uma galera. Tem o pessoal aqui também no site do IDS, no Instagram do IDS e no nosso grupo Telegram. Roberto, tem uma pergunta aqui que o Joelson fez para o senhor. Roberto, o senhor fiscalizou o caso Meninas de Guarulhos. Por que o caso está parado? Olha, esse caso, né? Pergunta cabeluda, hein, Joelson? Veja bem. Você sabe... 119 pessoas ao vivo, hein? Ah, que bom. Muito obrigado aí pela audiência. Eu tenho um amigo lá em Minas Gerais, lá, o Wes Moreira também falou comigo. Eu vou ficar ligado lá em Ponte Nova, né? Um abraço para ele. Veja bem, eu presidi a instalação do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente em Campos, como também presidi o primeiro pleito dos conselhos tutelares. Uma ideia maravilhosa que virou hoje em dia essa vergonha que eu chego todo ano que tem eleição, eu vou até o local de votação, vejo aquela promiscuidade de vereador carregando candidato para cá, candidato para lá, virou profissão esse negócio de conselheiro tutelar, quando na realidade é um trabalho vocacionado, não é profissão, não é funcionário público, é mandato eletivo, correto? Então, eu presidi esse processo, né? Eu comecei a ver que estava saindo umas reportagens sobre aquele caso Minas de Guarulhos, né? Em revista, em jornais aqui de circulação na cidade, tal. Eu, a princípio, olhei, observei e fiquei esperando. Daí a pouco, verifiquei que, procurei me inteirar, aquilo estava parado. Ficou 4 anos parado. Aí aquilo me incomodava, primeiro como ser humano, como cidadão, né? E como autoridade pública, né? Eu, como deputado, eu teria condição de provocar o procurador-geral, né? Eu cheguei para o procurador, na época era o doutor Mafran Vieira, falei, doutor, eu não sou deputado de ficar fazendo listinha para pegar assinatura para CPI, para fazer teatro. Eu quero esse caso aqui resolvido. Esse caso é um caso vergonhoso, em que
há denúncias de que existe criança desaparecida, existe prática de pedofilia, etc., né? Então, eu quero que esse caso aqui, né, e a comunidade de Campos reclama, né, vem reclamando há muito tempo, que isso seja apurado. Né? Eu não sabia quem é que estava naquilo, porque, para você ter ideia, aquele inquérito foi descoberto num depósito do Ministério Público em Caxias. Foi a atuação do senhor que fez o processo andar. O senhor saiu e o amigo ali está perguntando. Aí, o senhor vai ser... Porque falta 1 minuto. O senhor vai ser candidato a deputado? Ah, tá. Aí só concluindo, então o que acontece? Eu cobrei o doutor Mafan, né? Colocou aqui, designou a promotora Felisberto, acho que é Andréa Felisberto o nome dela, entendeu? A coisa andou, ali que andou. Sim. E depois foi aquela vergonha, houve a denúncia, 17 juízes na cidade, na região, se dando por impedido, parará, papapá, e depois veio ali... E o Roberto Henrique, é candidato? Olha, político nunca pode dizer, o político que diz que nunca quer ser candidato é mentiroso, né? Eu estou na política há mais de 40 anos. Então, por via de consequência, toda pessoa que tem uma militância pública e política partidária como eu tenho, eu estou aí no processo de refundação do PTB histórico, de Getúlio Vargas, foi o maior presidente da história do nosso Brasil. Eu, quando vejo o pessoal falar assim, o Lula é o maior presidente da história, eu penso assim, não dá ainda uma unha do dedo mindinho de Getúlio Vargas. Verdade. Getúlio foi o homem que modernizou o Estado brasileiro, que colocou o Brasil, que fez aquilo que lá atrás que reclamam hoje. Getúlio nada mais atual do que hoje. Você que me ouve, pergunte para os seus avós, pergunte para os seus pais. PTB. Correto? Olha como que Getúlio é atual. O Lula vai fazer a auditoria da dívida pública quando? Não faz. Quando vai ter coragem, se já está aprovado na Constituinte? Seu Fernando Henrique não fez, seu Sarney não fez, seu Lula 1 não fez, seu Lula 2 não fez, dona Dilma não fez, seu jumento Bolsonaro não fez, entendeu como? O Lula agora também não fez. E o segredo do sucesso de Getúlio, sabe por quê? Foi ele fazer a auditoria da dívida pública e restou aprovado que o Brasil só devia 40% do principal que lhe era cobrado ao Brasil. Se for fazer agora... Entendeu? Se for fazer agora, talvez não tenha nem dívida, seja uma dívida negativa. Entendeu como? Aí fica o quê? Ficamos pagando esses juros aí. Porque quando Getúlio fez e apurou isso, ele mandou a conta. E para lá, vocês estão nos cobrando juro extorsivo, agora o juro vai ser menor. E o principal também é menor. Entendeu como? E com isso Getúlio pôde fazer Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, Eletrobras, Petrobras, IBGE, entendeu? Como ISEB, as primeiras hidrelétricas para gerar estrutura, o Parque Industrial Brasileiro, os bancos regionais, o BNDES, reconheceu o direito da mulher de votar e ser votada, que reconheceu, não deu nenhum PTB de às mulheres. Getúlio, Jango e Brizola. E é aquele velho PTB, não é o PTB de Roberto Jefferson, não confundam. É o PTB de Brizola e de Getúlio Vargas. Esse partido foi roubado, foi sequestrado das mãos do Brizola em 1980 e nós agora, os verdadeiros amigos do Brizola, eu, Luiz Alfredo Salomão, Vivaldo Barbosa, uma turma da antiga ligada ao Brizola, nós conseguimos, depois de 43 anos, resgatar a sigla histórica, o PTB de Vargas e Brizola, que a ditadura militar tomou da mão do Brizola a força e entregou para os inimigos de Getúlio, para a dona Sandra Cavalcante, que era lacerdista, que tinha ódio de Getúlio, e entregou, foi cair na mão de Roberto Jefferson. Entendeu? Aí as pessoas me perguntam assim, mas Roberto, e vocês não vão mudar o nome do PTB, não? Porque ele ficou marcado com esse negócio de ir lá para Roberto. Eu falei, não,
Mudar por quê? Ele é nosso. Sim. Ele estava sequestrado. Por acaso, o manto tupinambá, que ficou lá na Europa há 400 anos, porque roubaram aqui das comunidades indígenas, o manto tupinambá, ano passado ele foi resgatado. Mudou-se o nome do manto tupinambá? Não. Continuou sendo o manto tupinambá. Ele foi resgatado. Então, o PTB histórico de Vargas e de Brizola, ele está sendo resgatado, né? Nós estamos num processo de refundação, de higienização dele, de cabo a rabo, e ele vai ser o partido que vai contar a memória de Getúlio Vargas, a memória do Brizola, de gente que amou esse Brasil, não desses políticos mequetrefe de meia tigela, de homens que deram a sua vida, que emprestaram toda a sua criatividade, a sua energia a serviço do Brasil. Homem da têmpera de um Getúlio Vargas, da têmpera de um Leonel de Moura Brizola. E hoje, 17 de fevereiro, 28 anos de morte do grande, genial Darcy Ribeiro. Sim. Aquele que idealizou para Brizola os CIEPs, as escolas de tempo integral, que seu Moreira Franco destruiu, que seu Marcelo Alencar não resgatou, mesmo tendo sido originário do partido de Brizola. Lamentavelmente, Garotinho também não resgatou, sendo originário do grupo do Brizola, né? Isso é uma crítica que eu sempre faço. Por quê? Porque aqui existe ódio de pobre. Aquilo que é de dinheiro público, eles querem o Estado máximo, não para o povo, o Estado máximo para os banqueiros, que pega, graças a esses juros aí, 46% do orçamento executado de cada ano do Brasil vai para os bancos, para o famigerado serviço da dívida. Roberto, entendeu? O senhor... Thaís, conhecimento enciclopédico. A Thaís nem falou, coitado. Conhecimento enciclopédico, uma aula pra gente. Nada, que isso. Roberto, a gente troca. Você precisa participar do debate público. O senhor tem o trabalhismo, o nacionalismo, Getúlio Vargas, Jango, Brizola, ele está muito atual. Quer ver uma coisa? O que eu, por exemplo, que votei no Lula, que eu jamais votaria em Bolsonaro, que eu conheço Bolsonaro, sim, fui deputado com os filhos dele, quer dizer, conheço um cara que espanca moleque, que diz que é homem de família, mas que bate em mulher. Não bate nessa, que essa é que bate nele. Entendeu como? Homem que tem ódio de preto, que tem ódio de homossexual, porque ele é mal resolvido sexualmente. Entendeu como? Então, veja bem. E um cara que um imprestável, que ficou 28 anos lá como deputado, me aponta uma coisa que esse imprestável fez. E esse imprestável, ele condenou a você, pensionista, a receber 50% da pensão do seu marido. A você, jovem, que hoje vai assinar uma carteira, morre e não aposenta. Entendeu? Então, o que eu esperava do Lula? Que ele, ao assentar lá, um homem que foi preso, foi perseguido e tal, que ele, né, não que eu seja Lula, eu sou Getúlio Brizola, todo mundo sabe disso, mas o que eu esperava dele, né, um homem sofrido, que tinha sido já presidente, né, que ele, nos primeiros dias, ele assinasse a reforma da Previdência. Verdade. Que ele assinasse a reforma da reforma trabalhista, que vulnerabilizou os nossos trabalhadores, uberizou mais ainda todo esse quadro que aí está. Entendeu como? E agora, voltando aqui ao nosso Canaviais aqui, veja bem, o senhor falou uma coisa maravilhosa, que eu não tive tempo de fazer. Cheguei a chamar a Marlene Feliciano da FAMAC, a Federação das Associações de Moradores, e falei com ela, vamos fazer uma mudança nesses estatutos, você incentivar as associações, fazer mudança de estatuto, que nós vamos trabalhar com as associações. Os contratos de merenda, os contratos de limpeza pública, aquilo que não for coisa pesada, isso que o senhor deu essa ideia no início do programa aí, esse é meu sonho. Sabe por quê? Quer ver uma coisa? Outra coisa, parece que são 18% ou 12%, se eu não estou enganado.
mas as compras públicas correspondem de 12% a 18% do produto interno bruto brasileiro. Sim, o Estado é o maior comprador. E Campos, quanta coisa que o município podia comprar e não ir para fora, não ir o dinheiro para fora. Aqueles bate-palma. E eu falo com autoridade. Pergunta onde é que eu compro o remédio em Campos, se não é na farmácia Vieira do Orlando. Não é na Raia, não é na Pacheco, não é nesses grupos que vêm de fora. Entendeu como? Depois pergunta onde é que eu compro, se eu compro no supermercado de fora. Eu compro no Telmo, eu compro no Preço Bom, eu compro no Laferpan. Pode ir lá e perguntar. Se eu não compro, não é com eles. Eu dou exemplo. Aí esses palhaços aqui, chega esses caras de fora aqui, eles abrem, escancaram a cara, bate palma, dão dinheiro para eles em torno do Fundecam, entendeu como? E há uma fuga de capital. Roberto, Desculpa. O homem tem um conhecimento enciclopédico. Se deixar, ele vai direto até amanhã, mas ele vai voltar. E foi recorde de audiência hoje, hein? Já o rapaz que faz recorde de audiência. Recorde de audiência. Coitado, desculpa. Ali, é quem tá ali. Mas, Roberto, só para encerrar, é o nosso ex-secretário de Educação, Fred, o Fera também. Roberto, só para encerrar aqui. Eram os CIEPs no primeiro mandato do Brizola e os CCDCs no segundo mandato, que era exatamente a sociedade civil prestando serviço. Mas, doutor Thaís, considerações finais para encerrar. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Espero que volte outras vezes. Vou mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo e tchau. Gente, eu prometo que pego todas as perguntas aí que não deu tempo e a gente faz um catálogo, mando para o Roberto, que ele vai responder o pessoal. Roberto, considerações finais. Muito obrigado a você, doutor Felipe, doutora Thaís, obrigado, Josiel. Quero pedir desculpa aqui ao Fred. Ele não está olhando para mim, não sei se ele está zangado comigo, entendeu como? Não sei porque que ele está emburrado comigo, mas eu estou falando, eu quero pedir desculpas públicas aqui a ele. Um abraço a todos vocês que estão aí nos acompanhando pelos meios pelo meio de comunicação, pelas plataformas. Um abraço, tudo de bom para vocês. Abraço a todos, Dia de Cidadania, até a próxima semana. Obrigado, gente.